Podemos nos assentar. Eu queria, de alguma maneira, eu queria parabenizar você. Sabe por quê? Porque você está vindo no culto de quarta-feira. E o culto de quarta-feira é um culto oficial da igreja mesmo. Tem sido uma bênção. E é gostoso, a gente daqui de cima, a gente consegue ver. Está ficando cheio essa quarta-feira. E tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo. E Deus tem sido muito bondoso conosco, trazendo então queridos irmãos para participarem conosco, alguns irmãos aí pela internet, nos ouvindo, nos vendo também, isso é muito joia. E você sabe que nós estamos chegando lá no finalzinho das 7 igrejas do Apocalipse, e hoje nós vamos estudar a 6ª carta que Jesus mandou para uma das igrejas lá da Ásia. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, abra a sua Bíblia e nós vamos estudar exatamente capítulo 3, versículos 7 a 13 do livro de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, se você sabe. Espero que você tenha lido o livro de Apocalipse durante esse tempo. E eu quero ler nessa versão que eu tenho, você pode acompanhar aí na sua versão. A palavra de Deus diz assim: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Então, o que ele está dizendo? Eu conheço as suas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que eles venham adorar prostrado aos seus pés e saibam que eu te amo. Por quê? Porque deste atenção à minha exortação à perseverança. Eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma carta muito interessante, se você conseguiu acompanhar, uma carta realmente muito interessante, uma carta que tem alguns aspectos bem importantes que nós devemos entender e guardar. E sempre é uma avaliação de Jesus, não só para a igreja, mas como eu tenho dito em outras ocasiões, é uma avaliação de Jesus para as nossas próprias vidas, porque eu e você é que formamos, é que constituímos a igreja. Então, quando o Senhor Jesus está fazendo essas avaliações para a igreja, é importante que eu e você também olhemos para a sua própria vida, para a nossa própria vida, e verifiquemos aquilo que o Senhor Jesus tem falado à igreja, então aquilo que o Senhor Jesus tem falado a cada um de nós. E o que o Senhor tem mostrado para nós, veja só, nesse texto, a urgência na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E mais do que nunca, nesse sentido, a nossa igreja tem sido uma igreja abençoada, porque há muito tempo, e nesse ano, lá no mês de junho, você lembra, nós comemoramos o quê? 40 anos do quê? De conferência missionária. Isso é, uma conferência em que nós estamos a cada ano, despertando a igreja, recebendo missionários, assim por diante, fazendo com que essa ênfase que o Senhor tem dado a essa igreja, continue. E nós temos proclamado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, mais do que nunca, essa é uma carta que vai encontrar guarida no nosso meio e vai nos ajudar
a olhar para o futuro ainda. O que é que Deus quer que nós, como primeira igreja batista em Santo André, continuemos a fazer. Amém? Vamos olhar então para o texto, e você sabe que sempre a gente começa mostrando um pouquinho da situação de contexto, e rapidamente, eu não quero gastar muito tempo com essa situação de contexto. Você sabe que a igreja estava passando por um momento de perseguição. É a época de Domiciano, e a partir daí então nós temos gente do Império Romano e também gente do povo judeu perseguindo a igreja. Por quê? Porque o cristianismo realmente veio abalar as estruturas. Era uma coisa completamente nova, era uma maneira completamente nova do homem se relacionar com Deus. E diante dessa situação nova, aquilo que era uma tradição de muito tempo, já de 500 anos antes de Cristo, Platão tinha dito que a maneira pela qual você pode se relacionar com Deus era através do quê? Através do conhecimento. Através do conhecimento. A gnosis, você já deve ter ouvido, talvez tenha ouvido falar na palavra gnosticismo. Exatamente era a maneira pela qual a pessoa, as pessoas mais sábias podiam chegar ao conhecimento de Deus. O cristianismo veio e mudou completamente essa ideia, completamente fora de foco. Deus veio, Jesus veio, Deus veio e se encarnou. Ele veio até nós para que nós possamos conhecê-lo. E a partir daí, então, certamente o cristianismo trouxe uma revolução na mentalidade humana e trouxe um desgosto para aqueles que não entendiam essa possibilidade ou não admitiam essa possibilidade. E a partir daí, então, nós temos a igreja do primeiro século sofrendo essas perseguições. Eu vou passar, depois você pode olhar para os slides, você vai estar com isso lá no site da igreja, então você poderá acompanhar direitinho. Eu quero que você entenda um pouquinho sobre essa cidade. A cidade foi fundada lá por anos 160, 140 antes de Cristo e cultuava Dionísio, olha só, o deus do vinho. Então era um culto, né, uma adoração exatamente a Dionísio, que era o deus do vinho. E a partir daí então nós temos, imagina só, qual era a maneira de cultuar. Era muita orgia, muita bebedice, era uma situação realmente muito delicada nessa cidade. E se você tem acompanhado essa série, você tem percebido que em cada cidade temos um grande problema na própria cidade, e o Senhor, pela sua graça e misericórdia, segundo os seus sábios planos, faz o quê? Que em cada uma dessas cidades com problemas, ali tem o quê? Um farol, uma luz que possa irradiar, trazendo a mensagem do Senhor Jesus para tirar aquele povo das trevas. E aqui temos uma igreja muito interessante, uma igreja, a igreja de Filadélfia, nessa cidade aqui. Filadélfia foi praticamente destruída por um terremoto que tinha se abatido contra Sardes. Então, imagina só essa cidade, mas essa cidade e essa igreja nessa cidade sofrendo essa situação. Foi reconstruído pelo imperador Tibério César, né? Você deve se lembrar, já ouviu falar desse nome. E hoje essa cidade, ela se chama Al-Serrir, está construída sobre as ruínas de Filadélfia. Então, isso é o território da Turquia hoje em dia. Então, essa cidade está ali hoje, então, implantada em cima daquelas ruínas de Filadélfia. E o que acontece é que nós estamos, então, agora num país chamado Turquia. Essa cidade é nessa igreja. E essa igreja, então, olha só, junto com Esmirna, e isso talvez seja uma coisa importante para você anotar aí, se você tem anotado, é a única igreja, juntamente com Esmirna, são as duas únicas igrejas das 7 que nós temos, são as duas únicas que não há o quê? Uma repreensão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai olhando para cada uma das igrejas e vai mostrando que Ele conhece as nossas obras, conhece a nossa vida, conhece o nosso trabalho, conhece o trabalho da igreja. E aí, Ele percebe algumas coisas erradas, né? Por exemplo, em Éfeso, vocês deixaram o primeiro amor. Voltem, se arrependam e assim por diante.
E para Esmirna e para essa não há uma crítica, há só uma palavra de encorajamento. Então é uma igreja que vale a pena a gente estudar, e eu espero que Deus nos mostre que essa igreja é uma igreja mais ou menos semelhante à nossa, em que o Senhor Jesus não teria uma crítica para fazer. Já pensou que legal? Se Jesus desse uma olhada agora em 2019 e fizesse várias cartas aqui, e a Igreja Batista em Santo André, eu não tenho nada que falar contra vocês. Já pensou que seria legal isso daí? Isso pode acontecer se a gente olhar direitinho quais são as características dessa igreja, e eu queria que você então percebesse algumas coisas aqui. Só esse detalhe aqui lá no finalzinho, Filadélfia significa aquele que ama o seu irmão. Você veja que a própria cidade tem um bonito nome, e a igreja, logicamente, tem esse bonito nome também. A igreja de Filadélfia nos mostra o quê? Que é uma igreja bonita, joia, que não há crítica do Senhor Jesus Cristo, mas era uma igreja fraca, limitada, e que dependia do Senhor. Isso que é o mais importante. Eu espero que na sua vida, porque você é membro dessa igreja, você é uma pessoa que constitui essa igreja, que na sua vida você também possa ser observado por Deus, e Deus possa olhar para você e ele fala, olha, esse daqui realmente depende de mim. E isso que é legal. A nossa vida, em qualquer área, tem que depender do Senhor. E mais do que nunca, então, o Senhor percebe que essa igreja é uma igreja aparentemente fraca, porém, uma igreja que depende do Senhor, e a partir daí, então, nós temos um elogio do Senhor, um incentivo, um encorajamento do Senhor a que eles continuassem trabalhando para a proclamação do Evangelho. Eu quero mostrar essa frase aqui, que para mim sempre é a frase que pode nos ajudar a entender qual é a mensagem que o Senhor Jesus tem para nós nessa noite. Veja bem, diante da avaliação de Jesus, é clara, fica óbvio, a urgência na proclamação do Evangelho como característica da nossa igreja, como característica da nossa vida. O Senhor Jesus se apresenta de uma maneira muito interessante, nós vamos ver logo agora. E a partir daí, então, ele está mostrando que o que ele quer dessa igreja é que essa igreja aproveite mais do que nunca a oportunidade de proclamar o Evangelho para toda a criatura. E o que nós temos feito aqui como igreja de Santo André é exatamente isso. Pela graça de Deus, não é porque um dia alguém falou que a gente devia ser assim, não, o Senhor mesmo foi colocando nos nossos corações, nos corações dos nossos antepassados, né? Nós estamos quantos anos mesmo? 90? 99 ou... não, 89. 79, agora sim. 79 anos que o Senhor trouxe gente lá do Brás. Eu conheço bem a igreja do Brás. Só que eu não estava lá naquela época, ainda bem. E trouxe para cá, primeira igreja na região do ABC. E pela graça de Deus, o Senhor tem dado para nós o privilégio, essa visão de proclamar o Evangelho. Mas não só aqui, aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Eu achei muito legal o pastor Parque, no outro dia, né, num domingo, aquele diretor do navio, você lembra disso, né, pastor Marcos? Ele foi olhando aqui e tal, e foi entendeu que o nosso negócio é Atos 1:8. E é muito jóia isso. Quando vem algum visitante, dá uma olhada sempre para essas figuras, fala, poxa, essa igreja aqui, ela tem esse viés missionário. Então, mais do que nunca, essa é a oportunidade que Deus está nos dando para proclamar o Evangelho. E mais do que nunca, gente, nós estamos vivendo em momentos muito sérios. E temos que proclamar a verdade. Nós sabemos que, pela graça de Deus, nós temos a verdade, o Evangelho de Cristo. Então, o que tem acontecido no mundo de hoje, no nosso país, mais do que nunca, exige de nós que nós nos posicionamos corretamente para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
a nossa juventude, os nossos jovens casais, os mais velhos têm sido atacados de todas as maneiras. E nós precisamos proclamar o Evangelho, o puro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por falar nisso, eu queria que você soubesse que a partir do mês de outubro, então falta pouquinhos dias aí, nós vamos pregar durante outubro e novembro 2 séries muito sérias para despertar a nossa igreja para esse momento que nós estamos vivendo. Aos domingos e também às quartas-feiras, 2 séries de palavras de Deus, que vão mexer conosco. Espero que mexa com você também, para que você possa ver uma vida bonita, correta, sem ser enganado. Sem ser enganado. Essa é a grande ideia dessa série que nós vamos preparar, estamos preparando, estamos orando. Ore por isso e também faça favor de anotar na sua agenda, não perder nenhuma dessas ocasiões, porque você vai ser alimentado pela palavra de Deus. Então, mais do que nunca, nós queremos proclamar a verdade. E a primeira avaliação do Senhor Jesus, ele divide em várias etapas aqui. Esse primeiro aspecto é esse daqui. Como é que Jesus se apresenta? Quem é Ele? Quem está falando hoje à noite? Por favor, não sou eu não. É a carta do Senhor Jesus. Ele se apresenta exatamente assim. Ele o que é? Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é soberano, Ele tem a chave de Davi, Ele é poderoso, Ele abre e fecha as portas. Exatamente aqui nós temos uma característica do Senhor Jesus, que demonstra o quê? A sua soberania, exatamente isso, Ele é soberano, Ele tem a chave de Davi. Essa expressão é uma expressão muito interessante, que mostra exatamente isso. A santidade, uma natureza que é só uma natureza divina. E o que Deus requer de nós também, é que nós também tenhamos essa característica, porque você deve se lembrar de Pedro falando, sede santos, porque eu sou santo. Mas essa palavra de Pedro, na verdade, é uma citação lá do Antigo Testamento. Quando Deus chamou Abraão e constituiu o povo de Israel, isso é o seu povo, ele já deu essa ordem, que vocês fossem santos, que vocês sejam separados para mim. E é exatamente dessa maneira é que eu e você estamos sendo estimulados a sermos santos também, como o Senhor Jesus é santo. Ele, além de ser santo, ele é verdadeiro. Ele não é só verdadeiro, mas ele é a verdade. O Senhor Jesus é a verdade, é o caminho, a vida, mas ele é a verdade. E nesse sentido, então, ele é absolutamente correto na sua avaliação. Na avaliação que o Senhor Jesus faz sobre a mim e sobre a sua vida, ele é absolutamente correto. Ele é soberano, isso é, ele é que domina sobre todas as coisas. E eu fiquei pensando nessa palavra e fiquei impressionado com algumas coisas que nós temos ouvido por aí. Não sei se você já ouviu falar em teologia relacional e teologia aberta. São expressões que mostram que tem gente que não crê na soberania de Deus, que não crê na soberania do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz exatamente isso, que o Senhor Jesus é soberano. Que o mundo que nós temos, que o universo que nós temos, queridos irmãos, prestem bem atenção nisso. Ele está funcionando, sabe por quê? Porque está na mão do Senhor Jesus. Ele sustenta todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Então, quando acontece uma tragédia, tem gente crente que fala, mas aconteceu porque Jesus não sabia. Que não é isso? O que é isso? Quem é esse Jesus que eles creem? Não é o meu Jesus. Eu espero que não seja o seu Jesus, porque o seu Jesus e o meu, o Jesus da Bíblia, conhece todas as coisas e permite algumas coisas para chamar a nossa atenção. Muitas vezes, você conhece bem o ditado, quando nós não atendemos por amor, o que acontece? Nós atendemos pela dor. E olha, dê graças a Deus quando Deus te coloca numa situação um pouco embaraçosa. Sabe por quê? Porque Ele está demonstrando que você é filho dEle. Não há pai que ame de fato seu filho, que não o discipline,
que não chame a sua atenção. E o Senhor Jesus, então, é esse Senhor soberano, que sabe de todas as coisas, sabe do futuro, sabe do teu futuro, sabe do que vai acontecer com você amanhã, sim. E aí o que você tem que fazer é descansar no Senhor, é deixar que o Senhor dirija a sua vida. E a partir daí, então, você vai encontrar esse Senhor que é bondoso, amoroso, que fala o seguinte: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É esse o meu Senhor, é esse o Senhor soberano. E ele tem essa chave, a ideia é muito interessante, é a ideia de poder. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. E é muito gostoso quando a gente vê aqui alguns irmãos, quando vêm pedindo as suas orações, fazendo os seus pedidos, e exatamente assim nós oramos muitas vezes para que Deus abra portas para que pessoas possam, por exemplo, encontrar o seu emprego. E pela graça de Deus, e você sabe disso, nós temos tido já vários irmãos. Outro dia foi um momento muito interessante, nós precisamos fazer isso outras vezes, pastor Marcos, em que nós não ficamos pedindo, nós pedimos para o pessoal vir para agradecer. E quanta gente veio aqui agradecer, sabe por quê? Porque Deus tem respondido às nossas orações. Quando Ele abre portas, Ele abre, ninguém fecha não. Mas também quando Ele fecha, não tem jeito. Ele fechou e fim de papo. Então esse é o nosso Senhor. Ele abre e fecha as portas porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então quem está falando, quem está avaliando essa igreja, é esse Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Mas o segundo aspecto dessa avaliação do Senhor é muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Pode ficar sossegado que você está fazendo coisas aí que você pode pensar que ninguém está observando, mas eu observo. E pelo que eu estou percebendo, as suas obras são obras joinhas, estão em ordem. E o Senhor Jesus, então, nos ajuda a ficar firmes no trabalho do Senhor. Interessante que esses olhos que o Senhor tem, eles penetram o nosso coração, penetram o nosso interior. E aí, como nós ouvimos a pregação de domingo à noite, e essa palavra do pastor Marcos aqui, com relação às nossas finanças, à nossa contribuição, por gentileza, entenda muito bem aquilo que foi falado. E se você não tiver no seu coração um desejo honesto, puro, de contribuir adorando o Senhor, é uma palavra séria. Nem dê, por favor. Porque Deus conhece o seu coração, porque Deus conhece as nossas obras. Ele não está interessado em dinheiro. Minha é a prata e meu é o ouro. Ele está interessado na sua vida. Ele quer primeiro a sua vida. E aquele texto que nós lemos no domingo é muito importante. E Paulo mostra realmente a igreja da Macedônia. E era quem? Filipos, Bereia e Tessalônica. E Paulo fala, olha, primeiro eles se entregaram a Deus. Depois a nós. E o que Deus está querendo é que a tua vida seja a vida entregue a Ele. Aí sim, tudo que você tem e tudo que você faz em louvor e glória ao Senhor. Faz em gratidão aquilo que o Senhor tem feito. Então Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa motivação. E uma coisa legal é que Ele nos dá tarefas sem obstáculos. Ele dá tarefas segundo aquilo que nós podemos fazer. Aquele texto que nós mencionamos hoje exatamente aqui. Nada vem além daquilo que nós podemos suportar. As tarefas que o Senhor nos dá são tarefas que nós podemos fazer, que nós podemos praticar, porque o Senhor tem estado sempre ao nosso lado. Ele quer o melhor para as nossas vidas. Diante disso, então, Ele conhece que nós somos fracos, por exemplo. Ele conhece a nossa pouca força, isso é, aquilo que nos torna dependentes dEle. Não queira você achar que você está dominando a sua vida.
Por favor, lembre-se de que quem está te dando condições para viver uma vida vitoriosa é o próprio Senhor Jesus. Ele é que nos conhece, Ele é que trabalha conosco. E quando nós somos honestos, nós reconhecemos que nós somos fracos. Diante daquilo que o Senhor tem nos dado, nós temos até incapacidades. Mas sabe o que acontece? Que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Hein? Fala mais alto. O poder de Deus se aperfeiçoa, se demonstra na nossa fraqueza. Não pense você que você é o Senhor, que você sabe tudo. Curve-se diante do Senhor e Ele então vai mostrar o poder dEle na sua vida. Dependa do Senhor e Ele vai mostrar como Ele pode te usar para a honra e para a glória dEle. Há um texto muito interessante lá em Deuteronômio, capítulo 8, quando o povo está indo para o Egito, para a terra prometida, saindo do Egito, e aí no versículo 12, 13, 17 e tal, Moisés está falando, olha, quando você entrar na terra prometida, não pense que você conquistou, não pense que você conquistou aquela terra, não. Você tem que se lembrar de que tudo aquilo que você vai obter é dádiva do Senhor, é o Senhor que deu para vocês. Queridos irmãos, o emprego que a gente tem, a família que a gente tem, as posses que você tem, a comunhão que nós temos, tudo é dádiva do Senhor. Tudo é dádiva do Senhor. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos fracos e Ele vem e nos abençoa. Ele vem e se manifesta poderosamente em nossas vidas. Por isso, Ele também percebe a nossa fidelidade. E o que o Senhor está querendo mesmo é olhar para o meu coração e para o seu coração, e Ele quer ver como que nós somos fiéis ou não. Se nós temos um compromisso com Ele ou não, ou se nós só fazemos as coisas por rotina, por religiosidade. Deus não quer isso, Ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Ele conhece a nossa fidelidade, isso é a nossa perseverança. Veja o versículo 10, porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei. Naquela hora muito séria que vai vir sobre todo mundo. É interessante como o Senhor Jesus mostra algumas verdades aqui para nós. E eu queria chamar a sua atenção sobre essa frase que ele fala: guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Apesar dessas limitações, a igreja em Filadélfia se mantinha fiel, guardava a palavra de Jesus. Eles defendiam o nome do Senhor Jesus e não o negavam. Sabe como nós podemos negar o Senhor Jesus? No nosso dia a dia, no nosso dia a dia, através da nossa própria maneira de viver. A pessoa sabe que você é cristão, mas a sua vida nega aquilo que você professa. A sua vida nega o nome que você carrega. E o Senhor Jesus sabe se nós somos fiéis ou não, se nós temos valorizado o seu nome ou não, se nós temos feito aquele compromisso, talvez lá atrás, ou talvez alguns anos rapidamente aqui passados, Ele sabe se eu sou fiel ou não. Quantos de nós nascemos em lar evangélico? Quantos de nós temos uma carreira aí, pela graça de Deus, de 30, 40, 50 anos, 60 anos de vida cristã? Mas muitas vezes nós negamos isso no nosso dia a dia, pela maneira como nós agimos, pela maneira como nós nos colocamos, estamos negando. E o Senhor Jesus olha para nós e percebe se nós somos fiéis ou não. Avalie agora a sua vida. Com todo carinho eu peço isso, em nome de Jesus, avalie a sua vida, peça para o Espírito Santo te sondar, para ver se você tem sido realmente fiel, se tem sido alguém que não tem negado o nome do Senhor Jesus. Logicamente que nenhum daqui, eu sei que ninguém vai falar, não, eu não quero saber de Jesus. Ninguém vai falar. Ninguém vai falar. Em sã consciência ninguém fala isso. Mas muitas vezes, pelas nossas atitudes, nós negamos o Senhor Jesus Cristo. E Ele conhece a nossa vida.
Portanto, mais do que nunca, nós precisamos entender que o Senhor Jesus nos aprova, mas Ele conhece exatamente aquilo que nós estamos passando. Em terceiro lugar, um terceiro aspecto dessa avaliação do Senhor Jesus, refere-se ao quê? A aceitação de Jesus à sua igreja. É muito interessante. Jesus conhece aqueles que são mentirosos. Porque, na verdade, ali em Filadélfia, havia uma sinagoga de Satanás. Jesus sabe quem são os seus e quem são aqueles que mentem, dizendo-se judeus. E quero trazer isso logo de cara para a nossa realidade. Tem muita gente se dizendo evangélico, que na verdade não é evangélico, coisa nenhuma, não nasceu de novo. Evangélico verdadeiro, cristão verdadeiro, é aquele que nasceu de novo, é aquele que tem o Espírito Santo na sua vida. Frequentador de igreja, sinto muito. Não é. Uma pessoa de fato salva é aquele que reconheceu o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem o Senhor Jesus Cristo na sua vida e foi transformado, nasceu de novo, e a partir daí ele é selado, e a partir daí ele tem uma nova vida. Deus, mais uma vez eu repito, requer de nós o quê? Adoração em espírito e em verdade, religiosidade. Vir para a igreja, eu vou até quarta-feira, não quer dizer absolutamente nada, me perdoe. O que Deus quer são vidas comprometidas com Ele. Vidas que se entregam a Ele, porque Ele se deu para nós. Por isso, então, Ele conhece, Ele sabe separar muito bem quem são os verdadeiros cristãos e quem não são aqueles que se dizem cristãos. E aqui no caso, então, da igreja de Filadélfia, era muito interessante. Veja lá o versículo 11. Desculpe, versículo 10. Você foi firme a minha exortação, a perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E você sabe que eu sei quem são os verdadeiros cristãos ou não, e eu farei com que eles percebam que eu amo você. Ele ama a nós, que somos verdadeiros cristãos. Por isso, Deus sabe aqueles que estão simplesmente usando o rótulo, usando o nome, mas não são verdadeiramente cristãos. Eu sou judeu. Opa, olha só como eu sigo a lei. E seguia exatamente isso. E tentava influenciar os membros da igreja de Filadélfia. E você lembra disso. Paulo é tão vigoroso, quando ele encontra e ele vê esse pessoal mentindo e querendo desestabilizar uma igreja firme, como a de Filipos, por exemplo, ele fala, são inimigos da cruz de Cristo, são cães. Uma palavra dura, mas é uma palavra correta, porque são mentirosos. Eu espero em Deus que nós tenhamos firmeza no nosso compromisso com o Senhor e mantenhamos esse compromisso. E por favor, não seja iludido por esses que se dizem, mas na verdade não são. E o Senhor Jesus vai fazer com que esses mentirosos conheçam que Ele nos ama, porque Ele sabe quem nós somos. Eu espero que na avaliação do Senhor Jesus, Ele veja na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja, gente séria, que o ama, e Ele vai mostrar que Ele nos ama. É muito interessante essa frase que Ele diz aqui, que Ele vai colocar-nos sob proteção. Veja esse quarto aspecto, uma proteção que vai ser experimentada num momento em que todos os seres humanos vão passar por uma grande provação. É interessante o que ele fala aqui,
eu também te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova aqueles que habitam sobre a terra. Sabe o que o Senhor Jesus está falando aqui? Eu sei que tem várias opiniões, mas eu quero dar a minha opinião. Eu acho que a minha opinião está certa. Muito bem. O que ele está falando aqui é que provavelmente, eu estou falando provavelmente porque eu sei que tem irmãos que não creem nisso. Mas para mim eu creio que nós vamos passar como igreja pela grande tribulação. Significa o quê? Que o arrebatamento não vai acontecer antes, não. Como tem muita gente até nem crendo, mas querendo, desejando não passar pela grande tribulação. Mas para mim a Bíblia me dá dicas muito claras de que a igreja vai passar pela grande tribulação antes do Senhor Jesus voltar. Eu não sei, eu acho que eu não vou passar, porque a minha idade está me levando para encontrar antes com Jesus. Mas os meus netos, eu não sei não. Vai ter uma geração, que é exatamente aquela geração que vai estar vivendo, né, como nos dias de Noé. E quando o Senhor Jesus voltar, antes dele voltar, vai se revelar o anticristo e vamos passar como igreja pela grande tribulação. E a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: se o Senhor Jesus voltasse hoje, primeiro, você estaria em ordem já para se encontrar com Ele? É uma pergunta séria. Segunda pergunta: e se Ele demorasse daqui a 7 anos? Então, 2019, pedacinho final, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 anos de grande tribulação. Como é que você enfrentaria esse período? Você teria coragem? Você está selado? Porque o que vai acontecer na grande tribulação é que o inimigo vai vir contra nós. Mas nós, porque somos selados pelo Espírito Santo, não vai acontecer nada conosco. Isso é, a nossa fé não vai ser abalada. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você poderá até sofrer fisicamente, sim. Mas ninguém vai tocar no seu interior, porque você é do Senhor. Você é do Senhor, não tem colher de chá. Pode vir as mais violentas provações. Eu não perco a minha fé, porque eu estou selado pelo sangue de Jesus Cristo. O Espírito Santo habita em mim. Sabe o que aconteceu lá? Você lembra dessa passagem? O anjo da morte passou. E ele olhava para cada casa. E tinha lá o quê? Uma tarja vermelha. O sangue do cordeiro. E ele passava. Na outra casa, ele feria, ele matava. Um dia vai acontecer isso. E quem é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, quem é do Senhor Jesus Cristo, pode ficar tranquilo. Porque você vai passar com tranquilidade por aquele momento, porque você é do Senhor. E o Senhor Jesus está falando o seguinte: eu vou fazer o quê? Proteger vocês, exatamente naquela hora tão delicada, em que todo mundo vai passar. A igreja, diante da volta de Jesus, deve conservar então aquilo que tem. O que você tem? Você tem o melhor para você conservar, para estar firme com o Senhor. Finalmente, o quinto e o último aspecto dessa avaliação do Senhor Jesus é a atração que Ele oferece para a nossa igreja, é a atração que Ele oferece para todos nós. E a atração é a seguinte: o vencedor será a coluna do santuário, o vencedor nunca sairá dali, será gravado sobre, olha só, e a turma fica falando sobre a questão de, eu sei que eu vou tocar num assunto delicado, tatuagem. Vai ter uma tatuagem na tua vida, nome de Deus. Vai ter uma tatuagem, nome da Nova Jerusalém. E vai ter uma tatuagem, novo nome de Jesus. Sabe qual é o novo nome de Jesus? Ele é o Emanuel. Concordam comigo ou não? É o Deus conosco. Mas quando ele voltar em Apocalipse, sabe como que vai ser? Rei dos reis.
Senhor dos Senhores. É esse nome que vai estar lá, aqui em cima, ali em você também. O Senhor Jesus está dizendo que Ele vai mostrar para nós que nós somos realmente deles, o vencedor, aquele que andar fielmente com o Senhor Jesus, aquele que aproveitou essa oportunidade, porque o Senhor abriu as portas para que eles evangelizassem, para que eles proclamassem o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja aproveitou a oportunidade e pregou o Evangelho. E diante disso, então, o vencedor vai ganhar essas bênçãos tão especiais, vai ganhar o nome do Senhor Deus sobre a sua vida, vai ganhar o nome da Nova Jerusalém, você vai ganhar o novo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai gravar sobre nós esse novo nome. Isso quer dizer o quê? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e assim eu e você vamos estar mais do que nunca colocados na presença de Deus. Eu quero concluir mostrando algumas verdades para cada um de nós. Filadélfia teve o privilégio de ser avaliada por Jesus e não ser advertida ou reprovada. Deus está olhando para a nossa igreja. E daí? Deus está olhando para a sua vida. E daí? Como é que está a avaliação do Senhor Jesus Cristo? Será que teríamos a mesma avaliação que Jesus teve ao olhar para a igreja de Filadélfia? Será que Jesus teria algumas coisas para mostrar para nós que nós precisamos corrigir? Ou será que Jesus somente estaria nos encorajando a continuar uma vida bonita, uma vida cristã agradável, uma vida cristã que glorifica o seu nome? Filadélfia enfrentou a sinagoga de Satanás, foi perseverante e não negou o Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós estamos enfrentando dia a dia essa sinagoga de Satanás. Muita gente se dizendo cristã, mas simplesmente vivendo uma vida completamente diferente. Eu estava vendo outro dia a televisão e vi uma propaganda, vai ter um festival aí, pela Rede Globo. Meu Deus. Festival não sei, vai ser aqui, lá num bairro de São Paulo, lá. Festival de música gospel. Todo mundo vai para lá. Oh, aleluia, glória a Deus e tal. Eu quero saber se tem gente séria lá dentro. Porque levar o nome, fazer sucesso, ganhar dinheiro em cima do povo de Deus, tem muita gente. Agora, viver uma vida correta de adoração, de submissão ao Senhor, aí é uma outra coisa. Será que nós estamos negando o Senhor Jesus? Será que nós estamos sendo fiéis ao Senhor Jesus? Como temos enfrentado aqueles que mentem, afirmando aquilo que não são? Você está cheio de programas ditos evangélicos na TV. Eu espero que você tenha pelo menos, discernimento para saber o que você ouve e de quem você ouve, para não ser iludido, para não ser enganado. E aproveite as oportunidades que o Senhor tem lhe dado para proclamar o Evangelho. Diante da avaliação do Senhor Jesus Cristo, Filadélfia estava sendo encorajada a proclamar o Evangelho, porque o Senhor tinha aberto portas. O Senhor tem aberto portas para a nossa igreja, para a nossa vida. E nós queremos aproveitar essas portas abertas para proclamar o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus faça de nós uma igreja também agradável a Ele. Essa é a nossa oração, o que nós faremos agora. Fique um pouquinho em pé, por gentileza. Eu quero fazer essa oração e depois nós vamos continuar o nosso culto ainda. Não vai embora não, porque tem coisa muito interessante que vai acontecer ainda. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua misericórdia e graça, muito obrigado porque tu és o Deus soberano sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor conhece a nossa fraqueza e o Senhor tem nos ajudado. Nós queremos ser fiéis ao Senhor, queremos andar conforme o teu querer. Conceda-nos, Senhor, aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Conceda-nos a aproveitar as portas que o Senhor tem aberto, para que nós possamos cada vez mais
proclamar o teu evangelho, aqui por perto, no estado, no país e fora do país, até os confins da terra. Que nós possamos proclamar o teu evangelho, as boas novas de salvação. E que se houver hoje à noite aqui, alguém que ainda não conhece essa salvação no Senhor Jesus Cristo, que essas palavras possam despertar o seu coração para se encontrar com Jesus, sabendo que o Senhor Jesus tem uma proteção maravilhosa para nos dar naqueles momentos de tribulação, naqueles momentos de dificuldade. Receba a nossa oração, faça da nossa igreja uma igreja agradável ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se. O pastor Guilherme vai nos conduzir num momento muito especial agora.